Finalmente conseguimos chegar. Metodologia. De tanto falar em metodologia, todo o curso de oratória, principalmente a prática da oratória, ela está naquela redundância, naquela repetição que eu sempre falo aqui: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Frase dita pelo Monteiro Lobato. Independente dessa frase, a gente tem que entender que é claro que o sujeito que fala, que não é tímido, ele tem uma prática de lidar com o público e não ser um desafio. Eu conheço pessoas que a mão começa a suar, dá uma tremedeira. Enfim, a metodologia que nós vamos usar, é claro que nós só temos essa metodologia aqui na nossa escola, na Direto na Escola, que é o método Catálise 2.0. Essa turma que está entrando, você que está assistindo essa aula, está tendo o privilégio de se apropriar desse conhecimento. Catálise 2.0, como que funcionaria isso? É como um combo, um mix, de tanto se falar na internet, combo, né? Você assina isso e de cortesia, você recebe os benefícios de acessar, vamos dizer, outros serviços da plataforma de streaming. No caso aqui, o combo, ele está ligado não somente à fala, mas também à língua. Mas algo muito importante que eu não quero passar desapercebido em falar é a questão de não só ler, que é o mais importante, falar, que dá toda essa agilidade, essa segurança de se dirigir a uma câmera como essa, ou se dirigir a um público, mas o que torna o sujeito completo, além da leitura, é o escrever. Me faz lembrar uma turma uma turma lotada, uma turma de... Estou quase falando, mas não posso falar, mas uma turma de pessoas acadêmicas, e o professor lá falando, e o sujeito tem a oportunidade de pegar uma caneta, um lápis e um caderno e escrever. Ele com um tablet ou com um notebook, ele está digitando aquilo que está sendo falado lá na frente pelo professor, e ele despreza uma grande oportunidade de ganhar uma habilidade que você só conquista ela com esforço, que é a precisão. Então esse combo que eu estou falando aqui é o falar, é o ler e o escrever. Não despreze nenhum e nem outro, os três são complementares. Falando da metodologia, vamos direto ao ponto. A catálise ou método Catálise 2.0 vem justamente do conceito da imagem de um catalisador de um automóvel, de um veículo, de um carro. O que é a catálise? Você pega a imagem do catalisador, que é uma peça importante e fundamental para desacelerar o processo da reação química. Em poucas palavras, não descarregar poluição na atmosfera. Eu, procurando entender um pouco dessa metodologia, a gente entende que o próprio catalisador é uma peça que acaba sendo um diamante em lugares de reciclagem de ferro velho, porque todo o componente, as engrenagens do catalisador é fabricado fora do país, não tem fabricação nacional disso. Mas entrando para o interior do catalisador, você entende que ele tem esse trabalho de desacelerar, diminuir a reação do processo químico. E no mundo aqui da comunicação, que não tem como a gente deixar de fora o texto, e eu vou falar em um outro módulo sobre texto, porque a ideia equivocada que as pessoas têm de texto, que o texto é justamente um papel, um livro, um documento. Mas quando a gente fala de texto, por exemplo, nós temos aqui um conteúdo que é verbo visual, mas esse que nós estamos usando aqui é audiovisual. Não deixa de ser um texto, como uma foto. Mas, Milton, como que seria uma foto? A foto é um texto? É claro que é um texto. Sendo que é um texto
verbo visual. Existe ali imagem, em alguns casos existe imagem e existe texto. Mas deixando isso para um outro módulo, a catálise 2.0, ela vai nos ajudar a entender principalmente o que nós usamos no discurso, que é a interpretação de texto, certo? Então vamos lá. Metodologia, aula expositiva dialogada, intercalada com atividades práticas, é o caso nosso aqui. Exercício com situações práticas, nós vamos usar muito aqui a fala, a persuasão, o convencimento por meio desse engajamento, que é o engajamento verbal oral falado, que é o tipo de texto que nós usamos aqui na oratória. Nós temos aqui proporcionar melhoria da qualidade da oratória, sem sombra de dúvida, falando mesmo, e oferecer motivação para enfrentar os desafios aqui do discurso. Deixa eu ver se no próximo slide tem uma reflexão aqui. O medo, justamente o medo que nós estamos falando. Eu vou deixar um pouco aqui nesse slide para você até poder acompanhar. Mas a metodologia da catálise ou catalisador, como que funciona para você entender? Eu vou dar alguns exemplos que, é claro que esse curso de oratória, ele se encaixa justamente num programa de especialização, é um curso de especialização, porque muitos de vocês, você que está me ouvindo aí do outro lado, já muitos são professores, muitos já têm a sua primeira graduação, muitos são teólogos, outros lidam com o público, são empreendedores, são empresários, enfim. Mas em se tratando daquele que já tem um curso de graduação, entenda esse curso como uma educação continuada, um processo de especialização. A metodologia, deixa eu voltar para a gente não se perder em ficar lendo aqui esse slide de medo, é justamente você entender, você ter um suporte para poder enfrentar o que nós falamos aqui, os desafios do discurso. Em poucas palavras, o discurso é o texto em movimento. Vamos entender aqui o que é o discurso. Nós temos aqui de um lado a língua e nós temos do outro lado o quê? A fala. Nós entendemos que a fala e a língua, no meio existe aqui uma instância de mediação que coloca essa língua em funcionamento. E é justamente o quê? O discurso. É o ato de dizer, é o ato que coloca o sujeito. Vamos falar aqui um pouco de sujeito mais pela frente, mas é o ato que coloca essa língua em funcionamento. Então, o discurso ele é muito importante porque não existe discurso sem sujeito e não existe um sujeito sem ideologia. Quase falei igual a turma lá do Sul, ideologia. É ideologia. Você pode indagar uma pessoa e perguntar, você tem ideologia? Todos têm uma ideologia. Ideologia são as ideias. Então, eu estar aqui falando com você, é claro que eu estou inserido, filiado em algumas ideias. E aqui vai ser o nosso ponto de partida para entender o que é metodologia. E agora, bora para o outro slide. Tamo junto.